Muito bem, graças a Deus nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Aurora, onde a gente trata semanalmente a respeito de espiritualidade, teologia, psicologia. Aurora no sentido de levar conhecimento, de levar sabedoria, de ampliar a mente, de ampliar os horizontes do saber, onde a gente possa se tornar seres humanos melhor. E hoje, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, e a nossa temática não poderia ser diferente. E, para isso, o nosso convidado hoje é Wander de Lara Proença, que é professor, que é professor na Universidade Sul-Americana de Londrina e também professor na UEL. Wander, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Legal, obrigado, pastor Romeu, pelo convite. Um prazer estar aqui, né? Poder conversar com o pessoal sobre esse tema tão importante que é a Reforma Protestante. Hoje uma data histórica, 507 anos da Reforma Protestante, quando Lutero fixou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, e aí se tornou um símbolo, um marco dessa mudança que houve na história da igreja, na história do cristianismo. Que bacana, bem-vindo, que Deus te abençoe e que os nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem possam ser edificados e o conhecimento possa ser ampliado. Na nossa técnica de som está ali o Adilson Miller, que Deus abençoe seus trabalhos também, em nome de Jesus, e que nós possamos ter um tempo muito agradável aqui hoje. Wander, Reforma Protestante, né? A temática é muito boa, tem permeado a história da igreja, como você mencionou, 507 anos. O que foi ou o que é, porque eu não sei se ficou lá no passado ou se está no presente ainda, o que é a Reforma Protestante? Certo, obrigado. Vamos começar por essa questão aí que é central, né? Bom, em poucas palavras, a Reforma foi uma mudança que ocorreu no século XVI nas práticas do cristianismo, né? Havia uma igreja consolidada desde o século V, né, como igreja católica romana, é uma cristandade, que herdou as estruturas do Império Romano e se constituiu numa grande instituição religiosa, né, a chamada Igreja Medieval. Essa igreja teve, durante esse percurso de 10 séculos, assimilações de práticas novas, criou novas doutrinas, estabeleceu algumas regras que controlaram bastante, por exemplo, o acesso das pessoas à própria leitura da Bíblia, algumas práticas de centralização na figura dos clérigos, né, dos sacerdotes. E aí começaram a surgir, nesse tempo, anseios e desejos de mudanças, de retorno a um cristianismo mais apostólico, antigo, de recuperação daquelas vivências mais, digamos, mais simples da fé. Leitura da Bíblia por todos, né, uma espiritualidade mais próxima e não tão controlada pelo clero. E ao longo desse tempo, começaram a surgir alguns movimentos buscando mudanças, buscando reformas nessa igreja. E aí, no século XVI, temos o surgimento de um líder, que vai ser talvez o mais conhecido aí no primeiro momento, que é Martinho Lutero, que vai conduzir um movimento de mudanças, de proposta de mudança. E com isso ele vai, né, criar as famosas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. E vai afixar essas teses mostrando aquilo que, de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, aquilo que precisava ser modificado para um retorno àquela igreja primitiva. E aí a gente tem uma ruptura, né? Existem os conflitos e acaba ocorrendo a saída de Lutero da igreja. Ele era um sacerdote, né? Ele fazia parte do clero, era mestre, doutor em teologia, professor de teologia, foi monge, então ele conhecia muito profundamente a igreja. E ao sair, claro, uma boa parte daqueles que queriam mudanças também o acompanham. Então nós teremos aí uma primeira ruptura, que é o surgimento de um outro ramo do cristianismo, que vai ficar conhecido como protestantismo, isso em razão não só dos protestos que Lutero e outros fizeram, por isso o nome, né, protestantismo, mas também porque os próprios príncipes alemães, naquele momento, que apoiaram Lutero e a Reforma, protestaram publicamente contra o imperador Carlos V, que queria forçá-los a voltar para o catolicismo. Então, assim, no primeiro momento, a gente pensa em Reforma Protestante como uma
né, uma nova ramificação do cristianismo. E aí nós vamos ter católicos romanos, que vão continuar, católicos ortodoxos, que também existem desde o século XI, e o protestantismo como um ramo, né, enorme, gigantesco, né, hoje totalizando aí em torno de 1 bilhão de membros, né, na ramificação protestante. Nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo hoje, metade, né, pertence ao protestantismo, nas mais diferentes denominações. Agora, é interessante, pastor Romy, pensar que a reforma não é só uma mudança religiosa, né? E a gente vai falar um pouco disso também. A reforma implica em mudanças culturais, sociais, econômicas. O mundo europeu, e a partir dele, depois a América, né, especialmente a América do Norte, e depois, mais adiante, o próprio Brasil vai receber isso, será um cenário de mudanças. A reforma pactou questões culturais profundas, né? Vamos tomar o exemplo aqui da própria educação. Quando Lutero surgiu no século XVI, apenas 5% da Europa sabia ler. 5%. Então nós tínhamos uma população 95% da população era analfabeta. Analfabeta. Uau. Então isso, claro, dificultava. Não só na Alemanha, na Europa inteira. Na Europa como um todo. Como um todo. A Europa era, né, um continente de ausência de escolas. Né? A educação era um privilégio de poucos. Famílias mais ricas, abastadas, que tinham condição de pagar um professor, né, de ter um educador para o filho, podiam fazer isso. Ou então aqueles que iam para a carreira religiosa, iam para os monastérios e ali tinham educação. Fora isso, a grande massa da população não tinha educação. Né? Então, 95% sem educação. E uma das primeiras coisas que Lutero fez, juntamente com os demais reformadores, foi criar escolas. Cada templo, uma escola. Então, eles passaram a usar os templos, claro, para os ritos religiosos, cultos, mas, durante a semana, educação para as crianças e adultos. Tanto é que, em um século, os países que aderiram à reforma protestante, eles zeraram o analfabetismo. Em um século, os países europeus, como Holanda, a própria Inglaterra, né, depois Suíça, Suécia, Escócia, são países que aderiram, na própria Alemanha, né, aderiram à reforma protestante, e com incentivo à educação, eles, né, em um século, zeraram o índice de analfabetismo. Então, a reforma é um impacto nesse sentido, em termos culturais, de mudança no mundo. Né? O Lutero, então, ele é o pai da reforma protestante no mundo. Você mencionou aí que ele era formado em teologia. Ele era um padre? Isso, uma boa questão. A história de Lutero é muito interessante. Ele vem de família católica, né? Uma família bem religiosa, uma família bastante simples, humilde em termos econômicos. Eles moravam no monastério, né? Monastério agostiniano. Então, o menino Lutero, pensando assim, ele cresceu dentro de um monastério, porque a sua mãe era zeladora, ela trabalhava ali no monastério, fazia limpezas, cuidava ali da vida dos monges. Os monges eram aqueles que iam se dedicar à religião, né, como tem até hoje, as freiras, né? E também havia os conventos masculinos. Então a mãe trabalhava ali no monastério e o menino cresceu ali. O pai trabalhava na mineração, então um serviço bastante pesado, braçal. Então Lutero recebeu desde a infância uma educação religiosa bem cuidadosa, bem rigorosa, né, convivendo com a mãe e também com os monges. O sonho do pai é que ele fosse advogado. Então, trabalhou muito, duramente, né, conseguiu algum recurso e mandou o filho para estudar, para fazer direito, que era o sonho dele, né, formar um filho, o que não era fácil naquele tempo. E aí Lutero vai para uma outra cidade, começa a estudar, depois o pai tem dificuldades financeiras, o pai não terá mais condições de sustentá-lo nos estudos, e ele inclusive recebe uma carta para voltar para casa. O pai diz, olha, eu não tenho mais condição de te manter aí. E aí Lutero vai buscar meios de sobrevivência como estudante. É muito interessante isso, né? Ele era músico, ele aprendeu música lá no monastério, sabia tocar, cantar. Então ele passou a oferecer nas ruas, nas praças, nas suas músicas, suas canções, em troca, às vezes, de uma doação, né, arrecadando algum recurso para pagar os seus estudos. E tem um caso muito curioso, né? Lutero, ele também, quando ele viveu dentro do monastério, ele aprendeu com os monges o cultivo de abelhas, né? Eles eram apicultores no monastério. Então eles produziam mel e vendiam. Aí, como estudante, Lutero lembrou-se disso. Falou, eu também sei trabalhar com mel, né?
e foi vender para ganhar algum dinheiro para poder se manter como estudante. Então, pensando hoje, um estudante que trabalhava para arrecadar algum recurso para poder se manter no curso. Até que uma viúva, né, teve um contato com ele, entendeu a situação e se dispôs a bancar os seus estudos. E ela custeou os estudos de Lutero até o final. Mas aí tem uma situação. Lutero, durante o curso, quando estava já numa fase avançada do estudo no direito, ele tem uma experiência de quase morte, né? Estava indo para uma estrada, caiu um raio, quase que ele morreu. E ali ele fez um voto de mudar a sua vida para se tornar um religioso. E aí ele escolhe a vida religiosa, vai para o monastério e vai se dedicar então à teologia. Então ele vai fazer teologia, né, se torna mestre, depois doutor em teologia. E aí é ordenado, né, um religioso, um sacerdote, passa a dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg. Então, ele se torna um sacerdote, um grande conhecedor da doutrina da igreja, das escrituras. Ele era um tradutor, né? Ele conhecia as línguas originais, o grego, o hebraico. E na Universidade de Wittenberg, onde ele foi dar aulas, ele dava aula exatamente de interpretação bíblica, de exegese, de análise dos textos bíblicos com seus alunos, estudando as línguas originais. E foi os ali alunos que de teologia, não, os alunos de não teologia escola normal. De teologia. Porque as universidades naquele momento elas estão ressurgindo na Europa. E as universidades ofereciam 3 cursos: medicina, né, importante, necessária, o direito, como a gente acabou de mencionar, e teologia. Então, e os 3 eram concorridos? Extremamente concorridos e de pouco acesso, porque por questões mesmo financeiras, né? Então, como hoje, né? Como são hoje. São cursos muito concorridos, né? Especialmente medicina e direito. Verdade. E aí ele vai dar aula nessa universidade e com os alunos, nos debates das aulas, ali, ele começa a escrever teses. O que são teses? Teses são posicionamentos, né, afirmativos, de debate, de análise. E essas teses foram se juntando, analisando as doutrinas daquele momento, defendidas pela cristandade, pelo catolicismo, e o que as escrituras diziam sobre aquele assunto. E aí, como as universidades eram espaços também abertos para as pessoas poderem assistir algumas aulas, as aulas de Lutero começaram a ficar muito concorridas. As pessoas da cidade começaram a vir para assistir às aulas, os debates que os alunos faziam. E aí Lutero percebe que aquilo era extremamente de interesse e decide, então, no dia 31 de outubro, publicar 95 teses, trazendo essas afirmações de fé, comparando o dogma católico da igreja com as escrituras, né? Basicamente, as teses dizem isso. O que a doutrina e o dogma afirmam e o que as escrituras afirmam. E fazia isso comparativo. A ideia de Lutero não era dividir a igreja, até porque ele era um sacerdote, ele queria mudar a igreja, né? O nome reforma já quer dizer isso, né? Quando você vai reformar alguma coisa, você não quer destruir tudo, né? Você quer modificar e corrigir aquilo que não está bom. E essa é a intenção de Lutero. Tanto é que ele, ao propor as teses, ele queria que a própria igreja, o próprio clero, se dispusesse a ler aquilo, a pensar, repensar algumas coisas. E ele vai insistir muito, né, em fazer essa reforma. Só que houve uma resistência, e aí nós temos o conflito e a ruptura. O fixar as 95 teses na porta da catedral. Isso. Foi o ponto, assim, onde ele não suportou mais. Ele tentou por outros meios ensinar essas teses ou passar essas teses na igreja, e como ele viu que não teve uma aceitação, aí ele falou, então vou colocar onde todos possam ler. Isso. Inicialmente, Lutero tenta trazer essas reflexões no espaço da sua própria paróquia, né? Já que ele também atuava como sacerdote católico, né? Na paróquia ali de Wittenberg. E ele trazia isso ali para a igreja, nas suas pregações, né? Os seus sermões, nos estudos bíblicos com a comunidade. E ele começava a defender algo que naquele momento seria determinante, que é a ideia de que as pessoas deveriam ler a Bíblia, poder ler a Bíblia, traduzir a Bíblia para a língua alemã, no caso, a língua germânica ali naquele momento.
Então, na igreja, ele já começa com pequenos grupos a tentar criar essas reflexões. Dali, ele expande para os seus alunos, que também eram estudantes de teologia, que seriam futuros sacerdotes, futuros padres, né, seminaristas hoje. A ideia é que esses seminaristas pudessem depois levar também para as suas paróquias. E ia ser multiplicado essas teses, né? A ideia. Só que aí aconteceu o quê? Lutero estava, em outubro daquele ano, dando aulas, e chegou na cidade de Wittenberg um vendedor de indulgências. O que é uma indulgência? Indulgência era uma carta que o Papa assinava certificando o perdão. Né? Indulto significa perdão. Carta de indulgência é uma carta de perdão. A pessoa que adquirisse uma indulgência, pudesse comprá-la ou trocar por um bem, né? Deixar lá no testamento lá uma casa, uma terra, a igreja, como recompensa, emitia uma carta de perdão para que essa pessoa pudesse não só ter um galardão melhor no paraíso, mas também tirar alguém da família que eventualmente estivesse no purgatório. Né? Então, o purgatório é uma outra doutrina surgida na Idade Média, que naquele momento era motivo de polêmica, porque o purgatório foi criado por uma encíclica, né? Um documento papal, Papa Inocêncio III, no século XIII, dizendo que depois da morte a pessoa poderia ir para esse local e ali se purificar até que pudesse finalmente chegar ao paraíso. Então, a carta de indulgência ajudaria alguém que já estivesse no purgatório a sair mais rápido. Então, alguém daqui, da família, compraria em favor de um ente querido que, né, já havia morrido. Ou então a pessoa comprava para si mesma. Quando eu morrer, eu terei a minha carta de indulgência que vai me garantir uma passagem rápida pelo purgatório, ou então poder chegar diretamente já ao paraíso. Quando esse vendedor de indulgência, chamado Tetzel, chegou em Wittenberg vendendo essas cartas, né, ele vendia nas igrejas, ele vendia nas praças, ele era acompanhado de uma equipe de teatro, e essa equipe representava, encenava o juízo final. Como é que seria o juízo final? A condenação, o inferno. Então as pessoas se apavoravam com aquilo. E terminando ali a apresentação do teatro, esse vendedor de indulgência oferecia as cartas de perdão. Olha, você pode escapar disso, você pode escapar do juízo, pode escapar da condenação, adquirindo uma carta de perdão. Quando Lutero ficou sabendo disso, eu diria que foi assim a gota d'água que faltava, né? É aí que ele toma a decisão de ir lá no dia 31 de outubro. E por que ele escolheu essa data? Porque a data, no calendário católico, véspera do dia de Todos os Santos. Dia 1º de novembro, que é amanhã, inclusive, no calendário católico, é o dia de Todos os Santos. É quando as igrejas da Europa se enchiam de fiéis. Vinha gente de tudo quanto é lugar para as missas, antecedendo, inclusive, o dia de finados. Então, Lutero percebeu que seria um momento oportuno de afixar as teses. A igreja onde ele afixou as teses, que é a igreja de Wittenberg, era uma igreja ligada à Universidade de Wittenberg. Então, ali era um local já de publicação de ideias. Era comum, naquele tempo, alguém defender um posicionamento e publicar aquilo, deixar ali no edital, no mural. Alguém chegava, fazia leitura, e se quisesse debater, poderia publicar uma antitese, né? Uma outra visão, debatendo ali. E fixava lá também. Fixava lá também. Então, como era um ambiente, digamos, acadêmico, universitário, os estudantes, que normalmente passavam por ali, porque era uma igreja ligada à universidade, isso era de praxe publicar. Então, Lutero, quando fez a publicação, como eu disse há pouco, ele não queria dividir a igreja. O objetivo dele era trazer reflexões para que a igreja repensasse suas doutrinas. Só que aquilo ganhou uma proporção, né? Os estudantes leram aquilo, as pessoas que chegavam para a missa e sabiam ler, leram. Quem não sabia ler ficou ali escutando alguém ler, porque uma grande parte não sabia ler. Mas aqueles que liam, então, fizeram esse trabalho. E a repercussão foi enorme. Aquilo começou, então, a sair dali, comentários, debates. E, claro, chegou aos ouvidos da cúpula, né, da igreja, do catolicismo medieval. E aí, quando chegou aos ouvidos da cúpula, houve uma reação. Lutero, por ser sacerdote, por ser um padre, ele teria que prestar contas à igreja. E aí, inicialmente, eles tentaram demovê-lo da ideia, disseram que ele deveria trazer explicações,
né, para os seus superiores. Mas Lutero continuou, né, pregando, até que ele foi convocado para um concílio, que é um grande encontro de liderança católica. E nesse grande concílio, né, chamada Dieta de Worms, que é um concílio de Worms, é uma região da Germânia, ele compareceu e ali foi literalmente inquirido, foi questionado pela cúpula. Ele levou seus escritos, levou seus textos, né, porque Lutero foi escrevendo comentários bíblicos também. E no final deram a ele, digamos ali, uma oportunidade de se retratar. Se ele se retratasse, renunciasse às ideias, ele seria livre, né, poderia escapar de uma punição. E aí Lutero tem um posicionamento firme, né? E ele diz assim: se vocês me convencerem de que eu estou errado pelas escrituras bíblicas, me mostrarem isso, eu volto atrás. Mas se não me convencerem pelas escrituras, eu não tenho como trair a minha consciência. Opa. E aí há um conflito e, né, dias depois Lutero recebe uma carta de excomunhão. E aí ele é afastado da igreja, é punido como um herege. Né, e heresia naquele momento poderia representar inclusive a morte. Até né? a morte. Porque era a Inquisição poderia aplicar como pena sumária o martírio. Em nome da purificação da igreja. Né? E Lutero, então, terá que escapar da morte. E aí ele vai receber apoio do príncipe de Wittenberg, que era um príncipe que tinha muita influência, né? O príncipe Frederico. E o príncipe tinha um castelo, um local afastado, um castelo muito, muito seguro, muito protegido, que os príncipes usavam em épocas de guerra para fugir e se proteger. Esse príncipe leva Lutero para esse castelo e lá ele fica protegido. É um local histórico, existe até hoje, lá na Alemanha. E Lutero vai viver durante 6 anos nesse castelo. É ali que ele compõe o hino Castelo Forte, que é um hino clássico da Reforma Protestante, né? Sim, inclusive hoje nas redes sociais, esse hino Castelo Forte esteve abundantemente, né? Graças a Deus por isso, que é uma composição dele. E, então ele ficou como recluso nesse castelo? Não poderia sair para as ruas da cidade para não ser preso? Não poderia sair para não ser preso. Era uma espécie de embaixada. É um local de proteção. Ali ele dedicou um tempo inicial para traduzir o Novo Testamento. Né? Ele consegue traduzir o Novo Testamento em poucos meses, que a ideia dele era traduzir para a língua germânica para colocar o Novo Testamento nas mãos do povo. Então ele vai traduzir o Novo Testamento. Dizem que ele saiu algumas vezes do castelo, mas saiu com uma roupa descaracterizada. Ah, sim. E também usando um outro nome, né? Um pseudônimo, para que ninguém o reconhecesse, né? Deixou crescer a barba, ficou diferente, para poder ter os contatos. E os escritos dele começaram a ser publicados, porque vamos lembrar que a imprensa tinha sido também criada. Meio que simultâneo ali. Exatamente. Foi um momento fundamental, inclusive, para a reforma ter acontecido. Né? John Gutenberg criou a imprensa em 1456, um pouco antes de Lutero. Também na Germânia. E a imprensa foi, assim, determinante para que as ideias de Lutero rapidamente se espalhassem. A gente hoje não tem ideia disso, mas, guardadas as proporções, seriam como as mídias sociais hoje. Porque até então... O que a imprensa naquela época significou é o que as mídias sociais. Perfeito, de repercussão. Porque até então... Tudo antes da imprensa era manuscrito. E para você escrever um livro, por exemplo, você gastava, às vezes, anos e anos. Muitos livros foram escritos durante a vida toda. Você não consegue fazer cópias, né, rapidamente. Então, tudo era muito lento. Com a imprensa, não. Lutero conseguiu, assim, em poucos dias e semanas, espalhar os seus textos, as teses, os comentários bíblicos. A própria Bíblia, que ele vai traduzir depois de forma completa, ela será publicada em toda a Germânia, vai sair dali, depois para outros lugares. Então, assim, o QG, né, do castelo foi determinante para ele criar esses contatos. Ele recebia lá no castelo também os editores que iam lá para poder combinar as estratégias de divulgação das suas ideias. Então, Lutero estava ali protegido, sem circular muito, mas as suas ideias estavam circulando, né, fora do castelo e se espalharam rapidamente por toda a Alemanha e Europa. E eles não conseguiram prendê-lo e matá-lo. Não conseguiram. Então ele não foi mártir nesse sentido. Não foi mártir. Lutero tem uma diferença de outros chamados pré-reformadores, né?
que acabaram sendo martirizados. A gente tem um exemplo também na própria Germânia, antes de Lutero, que é John Hus, chamado de um pré-reformador. Ele viveu um século antes de Lutero. O John Hus também foi professor universitário, foi tradutor. Ele começou a fazer aquilo que mais tarde Lutero ia fazer, traduzir a Bíblia para a língua do povo, questionar algumas doutrinas, como, por exemplo, a salvação por meio de obras, né, de caridade. E John Hus foi perseguido e foi preso e foi levado a julgamento. E em 1415 ele foi martirizado, ele foi queimado, né, em praça pública, como um ato da Inquisição. E tem até uma coisa curiosa para a gente compartilhar aqui com quem está nos acompanhando, tem a famosa profecia de John Hus, que no momento que ele estava sendo levado à fogueira, né, no momento ali, antes de acenderem a fogueira, ele conversou com os soldados que estavam ali, e disse assim, porque o nome Hus, né, significa ganso, na língua eslava, né, porque ele era da região da Tchecoslováquia antiga, né, hoje Eslováquia. E ele diz assim, vocês podem estar matando hoje um ganso, mas Deus deverá levantar dentro de um século um cisne, cuja voz vocês não vão conseguir calar. Foram as últimas palavras de John Hus. E ele disse isso em 1415. E olha que coisa curiosa, em 1515, um século depois, Lutero começava a escrever as 95 teses na Universidade de Wittenberg. Então, a gente tem exemplos na história de pré-reformadores e líderes que começaram a pavimentar o caminho que mais tarde seria trilhado por Lutero. Então, Lutero é um personagem emblemático, ele é o grande líder, é o grande nome, mas é importante a gente dizer isso, né? Lutero ele não está sozinho. Existem muitas outras pessoas que vão se juntar a ele, que queriam mudanças, que queriam outro tipo de igreja, queriam um retorno à igreja mais apostólica, um retorno à Bíblia, e um cristianismo mais simples, um cristianismo mais do povo, menos do clero, né? E nesse sentido, é interessante a gente pensar que não só líderes religiosos se juntaram a Lutero, né? A gente vai falar daqui a pouco de outros líderes, mas nós temos também autoridades políticas que ficaram do lado dele. O próprio príncipe Frederico, que o protegeu no castelo, foi determinante para que Lutero pudesse sobreviver. E por que o príncipe queria uma reforma na Alemanha? Porque os príncipes, vamos lembrar que naquele momento são cidades-estados que estão se reconstituindo na Europa, depois do feudalismo, né? Com a crise do sistema feudal, que foi aquela vida mais no mundo rural, as cidades renascem, com elas vêm as universidades e com ela vêm novos governantes, que são os chamados príncipes, que governam cidades-estado. Uma dessas cidades-estados é Wittenberg. Então, o príncipe de Wittenberg e outros mais da Germânia queriam romper com o controle da Igreja Católica em termos políticos e em termos econômicos. Por quê? Grande parte do que era produzido nessas cidades-estado tinha que ser enviado como pagamento de tributos, de impostos, para a cúpula da Igreja. Então, nós temos uma igreja medieval, né, já agora moderna, bastante rica, com muitos recursos e posses, mas às custas de exploração de trabalhadores, de camponeses e das próprias cidades-estado. Então, as cidades-estado queriam romper com a Igreja Católica para terem mais autonomia. E viram em Lutero e nos movimentos de reforma também uma oportunidade de fazer essa mudança política, de fazer essa ruptura. Isso vai acontecer na Alemanha, isso vai acontecer depois na Inglaterra também com o rei Henrique VIII. Né? Então, assim, a gente costuma dizer, pastor Romer, uma coisa que na história é bem interessante, né? Lutero, ele é a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, historicamente falando. Né? Ele é a pessoa certa, por isso que a gente acabou de dizer. É uma pessoa extremamente bem formada, que conhecia a igreja como poucos, viveu tudo que a igreja oferecia, foi sacerdote, foi professor, foi intérprete, foi tradutor, músico, compositor, uma pessoa que falava, né, alguns idiomas. Lutero é uma pessoa extremamente, né, um jovem, porque ele vai iniciar a reforma com 30 anos de idade, né? Basicamente. Com 30 anos? 30 anos ele está publicando as teses, 30 para 31 anos. Então, um jovem ainda,
disposto a fazer um enfrentamento que naquele momento era um risco para a vida. Então, ele é uma pessoa que, como poucos, conhecia a igreja. A gente gosta de comparar isso na própria história. É interessante como, e a gente pensar assim, da intervenção divina na história, né? Sim, o Senhor da história. Tem um versículo de Gálatas 4:4 que diz: na plenitude do tempo, Deus mandou seu filho, nascido de mulher. Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo completo. Né? O tempo foi preparado, as circunstâncias históricas foram preparadas. E Lutero é fruto desse tempo favorável, oportuno. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de estudar. Né? As universidades tinham ressurgido na Europa. Então, Lutero vai poder estudar numa universidade, vai poder ter acesso a um curso superior, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, ele é uma pessoa preparada para entender, interpretar e conduzir a reforma. Então, o tempo foi favorável a Lutero nesse sentido. O lugar onde ele estava também favoreceu, porque a Germânia queria mudanças, né? O príncipe queria mudanças. E também ele está no lugar certo, porque ali foi a invenção da imprensa. Né? John Gutenberg inventou a imprensa exatamente na região onde Lutero vai atuar. Então, as circunstâncias históricas, elas favoreceram e contribuíram de forma decisiva para que Lutero pudesse ter êxito. Então, as circunstâncias do tempo deram a ele as condições necessárias para poder liderar o movimento de reforma. Uma mudança intencional. Não foi... Quando ele prega as teses, ele sabia o que estava fazendo, que a partir dali ia desencadear algo sem volta, digamos assim. Certamente. Ele sabia que... Ele buscava mudança. Buscava mudança. Ô, Wander, você lendo as teses, obviamente você já leu. Sim. Obviamente é um texto trabalhado de 507 anos atrás, e todas as gerações que vieram em seguida e que já estão, pelo menos culturalmente, adaptados, o evangelho que eu digo, adaptados às teses, porque já estavam. Porque se a gente lê as teses, não tem assim nada de fenomenal para hoje. Para hoje. É verdade. Né? Mas para aquela época lá... Perfeito. Tinha muito impacto. Isso, exato. Perfeito. Quem lê hoje as teses, elas são públicas, né? Quem está nos acompanhando pode acessar na própria internet. Né? É muito fácil você buscar as 95 teses. Estão lá. De fato, hoje elas já estão incorporadas na vivência da fé protestante, da fé evangélica. Mas naquele momento, os termos que Lutero vai utilizar e as referências teológicas que ele vai trazer criavam um grande impacto e um grande desconforto nos dogmas da igreja. Né? Vamos dar exemplos aqui. Ele vai falar do purgatório. O purgatório, esse lugar criado, né, por uma encíclica, um documento papal, como uma espécie de uma nova geografia no além, né, para recepcionar os que morriam, sem estarem ainda devidamente preparados, Lutero vai questionar a existência do purgatório. Porque ele vai perguntar, onde na Bíblia existe o purgatório? Qual é a base bíblica? Qual é a referência que se tem para que no mundo dos mortos exista ainda interferência dos vivos? Né? No sentido de que os vivos possam ainda se comunicar com quem está lá, enviando orações, né, rezas, missas, intercessões, oferendas. Porque o purgatório criou margem para que os vivos que aqui ficavam continuassem empenhados em ajudar aqueles que tinham morrido. Ou seja, a ideia de que mesmo depois da morte haveria uma possibilidade ainda de salvação. Então Lutero vai questionar duramente isso naquele momento. E ao mexer na doutrina do purgatório, ele mexeu com essa relação do mundo dos vivos e dos mortos. Então isso causou um grande incômodo, né, na igreja naquele instante. Estou dando um exemplo disso. Sim. Um outro exemplo impactante, hoje a gente fala da graça suficiente para salvar, né, por meio da fé. Não precisamos das solas, né? Sola graça, sola Cristo, só a escritura. Os solas, né? Os solas. As famosas solas. Está incorporado já, né? Já faz parte da nossa visão teológica e da vivência da fé protestante evangélica. Mas naquele momento, quando Lutero, por exemplo, fala da questão da graça, que a salvação não era alcançada por meio de boas obras, por meio do esforço humano, por meio da caridade, ele mexe num elemento fundamental do rito
católico medieval. Por quê? Porque a salvação era necessariamente buscada pelos fiéis por meio do cumprimento de penitências, né, de caridade. Você teria que fazer todo o esforço possível para conseguir a sua salvação. A igreja trabalhava diretamente com isso. E uma coisa também curiosa, importante para a gente pensar. Como, por exemplo, fazer caridade significa você ajudar alguém que precisa, né? A igreja dizia, os pobres são o rosto de Cristo na terra. Então você precisa dos pobres para você poder fazer caridade. Se não tiver o pobre, não tem para quem eu fazer caridade. Então a igreja criava ali um discurso conformista, né? Aqueles que nasceram para ser pobres deveriam continuar pobres e viver assim, porque eles seriam aquilo que a igreja chamava a necessidade do rico. O rico precisaria dos pobres para poder fazer as caridades e poder alcançar a salvação. Então a igreja criou uma ideia de que a pobreza era uma vontade divina. Deus quer que existam os pobres para que os ricos possam alcançar a sua salvação. Os ricos vão alcançar a salvação por meio dos pobres fazendo caridade. No dia que não existir mais os pobres, os ricos não terão mais como se salvar. Né? Então, criou-se um desconforto para a igreja quando Lutero disse que essa pregação da igreja, de salvação por obras, por caridade, ela estava escravizando as pessoas. Né? As pessoas se acomodavam no sentido de ser esmolantes, pedintes. Eu sou assim porque eu estou servindo a uma vontade divina, para que um rico que precisa fazer esmola e caridade possa recorrer a mim. Então, é uma visão muito diferente daquela que os protestantes, por exemplo, vão trazer. Se a gente avançar aí para Calvino, né, um pouquinho depois, em Genebra, a ideia é completamente diferente. O Calvino pode ser considerado um pós-reformador? Porque você falou dos pré-reformadores, reformadores e pós. A gente poderia colocar Calvino ainda dentro do momento dos reformadores. Ok. Nós vamos ter pós-reformadores, mas ainda mais para frente. E aí, rapidamente, a gente poderia falar um pouquinho de Calvino. Calvino é uma outra figura, né, João Calvino, bastante emblemática nesse período. Por quê? Calvino ele é bem mais novo que Lutero, né? Ele nasce em 1509. Quando Lutero estava já terminando o seu doutorado, se preparando para ser professor de Wittenberg, Calvino nasceu. Quando Lutero pregou as 95 teses, Calvino tinha 8 anos de idade. Né? Criança, né? Mas Calvino ele cresceu ouvindo alguma coisa, ele também vinha de família católica, cresceu ouvindo alguma coisa da reforma de Lutero. E Calvino tinha um sonho de ser teólogo, ser um líder religioso, sonho da família. Né? O contrário de Lutero. A família de Calvino queria que ele fosse sacerdote. E aí ele foi fazer teologia, foi para a universidade estudar teologia. Até que lá ele acaba tendo contato com um livro que ganhou de um primo que havia se tornado protestante. E esse livro trazia as ideias de Lutero, as teses de Lutero. Calvino leu isso na universidade e decidiu, depois de ler esse livro, entrou em crise com as suas ideias, decidiu abandonar a teologia. E aí foi para o direito. Fez o curso de direito, se tornou um advogado, um jurista. E Calvino vai viver na França. E depois, mais tarde, já formado, vem uma perseguição aos protestantes na França e Calvino foge dessa perseguição e ele acaba parando na cidade de Genebra, que é uma cidade da Suíça, e vai se refugiar ali por um período. E ali ele vai se sentir desafiado a implementar a reforma protestante. Então, Calvino e Lutero, eles são contemporâneos. Se conheceram? Pessoalmente, não. Apenas por meio de escritos. Calvino, trocaram cartas e escritos. Calvino leu os textos de Lutero, né, as obras, fez comentários, cita Lutero nos seus escritos, chegou a enviar comentários a Lutero. Lutero também se relacionou com ele por meio desses escritos. E Lutero morre, né, em 1546, Calvino morre só em 64. Então, Calvino vai dar continuidade ao movimento de reforma, só que numa outra geografia, fora da Alemanha. Calvino vai estar situado em Genebra, na Suíça, e de lá o movimento calvinista vai se espalhar, especialmente para a Holanda e também Grã-Bretanha. Mais uma vez o Senhor da história dispersando essas revelações, por assim dizer. A ideia que a gente
pode usar, né, de forma mais clara. Lutero é o grande epicentro, é o grande líder, o grande articulador da reforma. Né? É aquele que participa dos momentos mais cruciais. Calvino já pega uma fase da reforma em expansão. Que a reforma vai sair da Germânia e já vai alcançar outros países da Europa, né? Que é o caso aqui da Suíça, da Holanda, toda a Inglaterra, a Escócia principalmente. E aí a gente tem as chamadas igrejas calvinistas, que são as igrejas que vão levar uma visão teológica talvez mais afeita a Calvino. Então a gente começa a ter, nesse cenário, igrejas né, mais vinculadas a Lutero, chamadas igrejas luteranas ou de confissão luterana, né, e as igrejas de tradição mais calvinistas também vão se espalhar. E aí a gente começa a ter uma grande árvore, digamos assim, denominacional da reforma protestante. Mas aí a gente precisa colocar, além de Calvino, né, Zwinglio, que é outro líder também importante na região da Suíça. São figuras que vão, de alguma forma, contribuir com a reforma, né, na sua expansão. E acho que é uma coisa importante também, pastor Romy, que a gente precisa colocar, né? Eu acho que a gente precisa também fazer justiça com a história aí. E com as mulheres, né, que estão aí nos acompanhando, que vão acompanhar o programa. Às vezes a gente imagina a reforma protestante como uma reforma só de homens, né? Só os homens participando. E hoje os pesquisadores, historiadores, vêm recuperando a importância e o papel que as mulheres tiveram na reforma protestante. E não foram poucas. Né? Então, rápidos exemplos aqui. A própria mulher de Lutero, Catarina von Bora, que era uma freira, e era musicista, compositora, era uma regente de música, era uma professora de música. E dedicou a vida a ser freira. E aí, quando ela tem contato com as ideias da reforma, ela se converte à pregação também reformada, deixa o monastério, conhece Lutero e se casa com Lutero. Catarina será o grande braço direito de Lutero. O próprio Lutero diz assim: se um dia se lembrarem da minha história, terão que se lembrar da história de Catarina também. Né? Por quê? Porque ela fez um trabalho junto de Lutero, especialmente na área da música, da liturgia, do culto. Porque até então eram missas em latim e agora passarão a ser cultos em língua vernácula. Alemão, no inglês, na língua holandesa. E o culto terá que passar por uma mudança, como hoje nós temos o culto evangélico protestante. Antes de você com a questão das mulheres, só uma dúvida. Sim. O Lutero, ele sai da Igreja Católica e ele funda uma igreja e dá o nome de Igreja Luterana, ou isso vem depois da morte dele? Certo, legal, uma boa questão. Quando Lutero é de fato afastado da igreja, ele é excomungado, ele deixa de ser um sacerdote oficial católico. E aí os príncipes da Alemanha, né, eram ao todo 14 príncipes, 14 cidades-estado que governavam a Germânia. Desse total de 14, 10 vão ficar do lado de Lutero, vão se posicionar como protestantes, como reformados. Então, essas 10 cidades, que eram cidades de poder político também, de influência, farão a mudança também do culto. Então, deixará de ser missa e passará a ser um culto agora protestante reformado. Então, haverá uma mudança, né, no rito, na música, na pregação, na forma como as pessoas liam a Bíblia nesse culto. Então, nasce a igreja na Alemanha como uma igreja que num primeiro momento não vai ter o nome de igreja luterana. É uma igreja reformada. Depois passa a ser chamada também de igreja protestante. Depois, mais adiante, serão elaboradas as confissões de fé dessa igreja, que são as bases doutrinárias, e aí vai se usar o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que será o nome, né, oficialmente usado desde então e até hoje. Na verdade, Lutero chegou a pedir, né, que não usasse o nome dele para ser nome da igreja. Ele dizia: eu não gostaria que ficasse com o nome de igreja luterana.
Mas depois que ele não morreu... funcionou, pedido não atendido. Exatamente. Depois que ele morreu, aí logo já, né, passaram a usar o nome. A Igreja de Lutero, a Igreja Luterana, né? Que é o nome que a gente conhece e usa até hoje. Sim. Mas assim, o nome oficial é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Então a gente tem, inicialmente na Alemanha, essa mudança de nome. Mas depois, cada país que foi aderindo à reforma, os países europeus, foram adotando nomes específicos para essas igrejas. Por exemplo, Calvino em Genebra, ele vai criar um sistema administrativo lá em Genebra, que é uma cidade na Suíça, que vai ficar conhecido como sistema presbiteriano, porque é uma cidade governada por presbíteros. Tem os pastores, tem os mestres, os professores, tem os diáconos que cuidam da parte social, né, de ajuda humanitária aos necessitados. E esse sistema de governo eclesiástico foi batizado de sistema presbiteriano. E esse nome vai dar origem, logo depois, às igrejas presbiterianas. Estava na igreja ou estava na cidade? Esse Pois é muito interessante isso, né? A igreja em Genebra se transformou na cidade. Então, ela não era uma, como a gente costuma imaginar, uma igreja dentro da cidade. Toda a cidade virou igreja. Por quê? Vamos recordar aqui, Genebra era uma cidade, quando Calvino chegou lá, com Guilherme Farel, de 16 mil habitantes. 16 mil hoje, a gente diria uma cidade pequena. Sim. Mas naquele contexto, né, do século XVI, era uma cidade de porte médio. E era uma cidade com muitos problemas comportamentais, morais, uma cidade muito desregrada, de muita violência. Genebra era considerada como a cidade dissoluta, a cidade das casas noturnas, né, da vida boêmia, casas de prostituição, eram inúmeras em Genebra. Havia um grande turismo na Genebra para, né, essa vivência da chamada libertinagem. E olha para onde Deus levou Calvino e Guilherme Farel, né? É como um Jonas vindo para Nínive. Tanto é que no primeiro momento o próprio Calvino relutou, falou, não, mas aqui né, é um grande desafio. Ele vai para pastorear uma igreja? Ele passa por Genebra fugindo da perseguição em Paris. Porque quando ele se forma, né, jurista, ele vai trabalhar em Paris, numa universidade. E aí veio uma perseguição à França, uma perseguição aos protestantes franceses. E aí, quem era protestante teve que fugir de Paris. E Calvino já se declarava protestante nesse momento, foge também. Ao fugir, ele pretendia chegar em Estrasburgo, que é uma cidade da Alemanha. Ele queria reencontrar ali os protestantes, enfim. Só que na viagem ele teria que passar por Genebra. E aí ele passou por lá e chegou à noite, né? Precisou dormir em Genebra. E aí o Guilherme Farel, que estava iniciando o trabalho em Genebra, que era um pregador, um missionário, ele fica sabendo que Calvino estava ali e procura Calvino naquela mesma noite, conversa com ele e faz um convite para ele ficar em Genebra e ajudá-lo na implantação da reforma. Então Calvino não era pastor ainda. Ele tinha formação em teologia, porque ele estudou primeiro teologia, depois direito. E lá em Genebra, ele vai iniciar o trabalho com o Guilherme Farel e será ordenado pastor na cidade de Genebra. Então ele se torna um pastor. No primeiro momento, eles tentam fazer o trabalho, mas eles serão perseguidos, tanto é que eles vão ter que fugir da cidade. Eles ficam 3 anos, aí fogem, tem que ir embora. 3 anos depois eles voltam. Aí a cidade, já mais pacificada, até pediu a volta deles, eles voltaram. Aí eles vão implementar o projeto. Então Calvino, como pastor, criou um conselho na cidade, formado de presbíteros, que eram aqueles que iriam cuidar da vida espiritual, que iam zelar, né, da fé, da moral, dos costumes. E criou os diáconos que iriam cuidar da parte social, que fariam o trabalho, né, para viúvas, órfãos, desvalidos, né? Genebra vai se transformar numa cidade de refúgio. Então, esse sistema que ele implementa em Genebra vai ficar conhecido como um sistema presbiteriano na cidade toda. E esse é um dado interessante, né? A cidade foi pastoreada e cuidada pelos presbíteros e pelos diáconos. Eles vão criar em Genebra o famoso hospital geral, que é um hospital para acolher refugiados, desvalidos, gente muito doente, que não tinha para onde correr, não tinha auxílio nenhum. Se hoje a gente tem dificuldades na área de saúde, imaginemos no século XVI, né? Saúde era um privilégio de poucos,
né, atendimento à saúde. Então, as cidades medievais e modernas, quando vinha lá uma epidemia, e nós agora há pouco tivemos uma experiência aqui, né, um cenário mundial de epidemia ou pandemia, naquele tempo, quando via uma epidemia numa região, as cidades fechavam, expulsavam os doentes, punha para fora dos muros, fechava os portões e não deixava mais ninguém entrar. Então, nenhum doente podia entrar mais na cidade. E as cidades outras também não queriam receber os doentes para não ter o contágio. Então, existia uma grande população flutuando, vivendo fora das cidades, nas estradas, né, improvisadas em lugares, como que um campo de refugiados, de gente doente, que não tinha para onde ir. Então, Genebra criou um hospital, equipou esse hospital com médicos de altíssima qualidade, né, sob a liderança já de Calvino e Guilherme Farel. E esse hospital passou a receber os doentes para serem tratados ali. Então, muita gente foi se tratar em Genebra gratuitamente, iam as famílias, eles construíram as casas, abrigo para acolher as famílias. Então, Genebra virou uma cidade de refúgio e tornou-se um local exemplar, inclusive, para o mundo, de como é possível você cuidar de enfermos, de doentes. Esse modelo será levado depois para outros lugares. E houve em Genebra ali um trabalho bem importante, aí já puxo o gancho para voltar ali o caso das mulheres, da mulher de Calvino. A gente falou de Catarina, né, que ajudou muito Lutero na música, no culto. Né? Catarina ajudou muito na administração, porque o Lutero criou um seminário para formar os novos pastores. Né? Quem cuidava desse seminário no dia a dia era Catarina. Ela ajudou muito na parte da financeira, já que Lutero tinha que cuidar de uma série de atividades junto às igrejas. E foi também um trabalho muito interessante em Genebra, onde a mulher de João Calvino, chamada Idelete, que era uma enfermeira padrão, formada, né, com formação, tinha uma experiência profissional muito grande na área da saúde, e ela liderou a criação do hospital em Genebra. Então ela administrava todo o hospital, a equipe de enfermeiros e médicos, administrava a parte financeira, e esse hospital se tornou um modelo de tratamento de doentes gratuitamente na Europa no século XVI. E, além disso, eles criaram em Genebra a academia, que é uma universidade hoje. Né? A Universidade de Genebra começou com a academia que eles criaram lá para formar os futuros profissionais. Então, médicos, enfermeiros, pedagogos. Né? Hoje gente que trabalhava com agricultura. Então, a ideia já de universidade, com vários cursos, já é implementada inicialmente em Genebra. E vai se tornar a partir dali um modelo. Inicialmente no mundo começa ali. É um primeiro modelo do mundo protestante, já com cursos ampliados. Não só a medicina, o direito e a teologia, que era o clássico. Diversificou. Por quê? Porque Calvino dizia, e os escritos dele falam isso, as profissões, elas são vocações também. Vocações divinas para a construção de um mundo melhor. Então, Calvino dizia que, ele usa um termo mais ou menos assim, o sacerdócio de todas as profissões. Então, o médico que trabalha, ele trabalha como um sacerdote, como um mensageiro de Deus para cuidar de quem sofre. Né? O professor que educa, o pedagogo, também está educando ali uma vida. Então, ele está cumprindo uma missão divina. Ou seja, cada atividade profissional tem uma função de construir um mundo melhor. Então, essa visão reformada, essa visão de que o trabalho pode dar oportunidade a todos, é uma ruptura com aquela ideia que a gente falou agora há pouco, né, do catolicismo medieval, que dizia que a pobreza era uma coisa irreversível. Aliás, você não deveria sair da condição que você cumpria. A visão protestante é diferente. Todos podem ter a oportunidade de estudar, de se formar, de trabalhar, né, e de buscar uma outra qualidade de vida. Tanto é que os países protestantes, que abraçaram a reforma, eles se desenvolveram né, rapidamente, em termos econômicos, em termos sociais. A gente acabou de falar, né, zeraram o analfabetismo, cuidaram dos que sofriam. Tem uma obra bem conhecida e clássica, que é do Max Weber, um sociólogo bem conhecido, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisa como que a visão de trabalho que os protestantes trouxeram, criando oportunidades, né, criando condições para as pessoas poderem se desenvolver, ela se tornou, né,
assim, uma potência, um elemento que impulsionou os países protestantes. Porque uma curiosidade assim para quem está nos acompanhando. Na Idade Média, a ideia de trabalho estava associada à tortura. A palavra trabalho, aliás, etimologicamente, né, significa tortura. Tripalho, né? Então, a pessoa que trabalhava era a pessoa que estaria cumprindo uma espécie de castigo, né? Tanto é que os padres, né, nos confessionários, costumavam prescrever como penitência para alguns o trabalho. Então, você cometeu um pecado, um erro, legal. Você, né, digamos assim, a sua situação é grave diante de Deus, você vai ter que reparar esse erro, essa culpa, trabalhando. Então você vai prestar serviço, vai trabalhar lá em favor de uma comunidade, de um monastério. E veja como que isso até hoje ainda se mantém, né? A gente ainda tem hoje pessoas que vão cumprir penas prestando serviços à comunidade. Doação de cesta básica. Vem daí, vai dedicar um tempo ali para cuidar da escola, capinar uma praça, né? Isso. A prescrição de trabalho como pena. Vem desse tempo. Então, é uma visão do catolicismo medieval. Os protestantes mudaram esse paradigma, porque a ideia de trabalho deixa de ser castigo. O trabalho passa a ser dom, vocação, bênção. Dignidade, bênção. Você trabalha para construir um mundo melhor. E é muito interessante a gente pensar isso, né? Às vezes se atribui a Calvino uma culpa do tipo, ele ajudou a criar a ideia de acúmulo de bens, né? Alguns vão ter muito, vão acumular, trabalhar e ter demais, e outros não terão. A visão de Calvino era de que? Ele dizia mais ou menos assim: trabalhe o quanto puder, economize o quanto puder e doe o quanto puder. Ajude o quanto puder. Nossa, que princípios, hein? Então, é a ideia de que você trabalha, produz, não para uma questão egoísta em si mesmada, né? Eu vou ter e o outro não terá. Não. Eu trabalho, tenho, para que eu possa ajudar alguém, para que eu possa fazer o mundo melhor em favor também de outras pessoas. E a igreja se transformava naquele momento num espaço em que aquilo que era produzido, aquilo que as pessoas tinham a mais, poderia ser compartilhado na igreja, e a igreja faria um trabalho em favor de outros que precisavam, né? Será que essa ideia do trabalho como castigo não seria uma interpretação equivocada do Gênesis? Quando há o pecado e Deus fala do trabalho, vai isso. Seu rosto, alguma coisa? Perfeito, vem daí. Pode ser, né? A ideia ali, né, de que quando eles receberam, digamos assim, a punição, se diz, então, agora com o suor do seu rosto terás que comer, né? O trabalho duro, vocês terão que ganhar a vida. A ideia foi de que trabalho ali se transformou num castigo. Mas aí, de fato, pastor, você usou um termo bem correto, né? É uma interpretação equivocada. Porque antes da queda já havia o trabalho, né? Sim. Havia sido dado ao ser humano, homem e mulher criados ali, a tarefa de cuidar do jardim, né? O Criador diz, vocês vão zelar, né? Administrar isso que eu dei a vocês. Então, o trabalho anterior é um trabalho de cuidado da criação, cuidar da natureza, cuidado dos animais, né? O texto diz lá, Gênesis 1:28, darei autoridade para vocês, né? Zelar, o sentido bíblico ali é de zelo, é de trabalho em favor da criação. Então, assim, em termos históricos, os protestantes rompem com essa visão. Professor Wander, você falou sobre a visão da Igreja Católica com relação à pobreza ser uma decisão divina. Né? Aí vem a reforma, rompe um pouco com isso. Aí você está falando num termo muito equilibrado entre os dois pontos. Sim. Será que o pentecostalismo, o neopentecostalismo, não deu uma exagerada, uma puxada muito pro outro lado? Sim. A gente tem hoje um discurso que de fato levou para um extremo, né? A ideia de que você vai ter o lucro, o ganho, o acúmulo, né? Nós temos nos anos 70 e 80 o surgimento de uma teologia que foi bastante conhecida como teologia da prosperidade. Isso.
que começa nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil e se propaga muito aqui, né? Por meio de alguns movimentos chamados neopentecostais. Que é a ideia de que você precisa acumular, ter muito, quanto mais, porque isso seria sinal de uma bênção divina, né? Que o Criador está te abençoando. Então você, à medida que tem mais fé, você vai ganhar mais, vai prosperar mais. À medida que você tem pouca fé, não sabe usar essa fé, você vai ficar, né, na pobreza. E, em consequência, os que são pobres é porque não sabem usar a fé, não sabem, né? Então, a gente cai aí num extremo teológico, né, primeiro de se afirmar que a riqueza é um fim último da vida e da fé, a riqueza material. Né, como se possuir, fosse o sinal de realização de uma vontade divina. Né, os protestantes e os reformadores ensinaram que o trabalho e tudo que a gente produz precisa se reverter também em favor de um mundo melhor, de mais oportunidades, de partilha. Né, como Calvino falou, ganhe tudo que puder, mas doe tudo que puder também. Né? Então, me parece que esse é um ponto. O outro é o risco que um discurso desse, radicalizado, pode trazer às pessoas que não têm condição, não tiveram oportunidade de estudar, que vivem em condições bastante precárias, que não têm acesso ao trabalho. Porque também falta, às vezes, o trabalho. As pessoas não necessariamente não trabalham porque não querem, porque às vezes não tem. Nós temos situações no mundo hoje, né? A gente está acompanhando o cenário mundial de gente em fuga, né? Em fuga da morte, fuga de guerras. E vão para lugares onde não necessariamente tem trabalho, estão em busca de trabalho. Então, quer dizer, afirmar que tais pessoas, né, estão pobres ou estão nessa condição porque seja uma vontade de Deus, como se dizia, me parece um grande equívoco, como também se afirmar que é um castigo, né? E às vezes né, você cai no extremo, e aí alguns discursos mais radicalizados, de dizer que é uma coisa do demônio, né? Dizer, você está nessa condição porque o demônio quer, assim, você por um castigo, né, uma ação do mal. E aí muitas vezes essas pessoas têm que carregar, inclusive, a culpa. Puxa vida, né? Quer dizer, antes, pelo menos lá no catolicismo medieval, a ideia de que você estava cumprindo uma função divina. Aqui você estaria sentenciado pela ação do mal, né? É verdade. E aí você né, corre um risco de legitimar as desigualdades sociais, né? Legitimar a pobreza, os que sofrem, né? E dizer, olha, não, é porque elas não querem, é porque a oportunidade tem, elas não querem. Não necessariamente, né? Há um sistema, às vezes, que não permite, que não dá oportunidade para que essas pessoas tenham minimamente uma condição de mudar de vida, né? Professor Wanda, a reforma foi uma bênção, uma revolução, né, para o mundo, não só religiosa ou espiritual, mas social, como você já bem pontuou. A gente já está quase partindo para o fim. A igreja hoje precisa de uma nova reforma? Não precisa, já está adequado? Ou você acha que está na iminência de acontecer? Qual a leitura que você faz aí? Certo. Tem uma frase bem interessante que os movimentos de reforma e aqueles que sucederam os reformadores, vamos dizer assim, os líderes pós-reforma, gostavam de usar e afirmar, que é exatamente essa frase: reforma protestante sempre se reformando. Igreja protestante sempre se reformando. Ou seja, a reforma ela não pode ser um acontecimento parado no tempo, engessado ali no século XVI. Claro, ela é um acontecimento, ela é um marco histórico do século XVI. Ela representa uma ruptura, uma mudança que ocorreu ali. Mas a ideia dos reformadores é que a igreja precisaria, ao longo da sua caminhada, permanentemente reformar e se atualizar diante das novas demandas e desafios que o mundo iria trazer. Então nós teremos, ao longo da história e do tempo, reformas dentro da reforma.
No momento que a igreja precisou inserir novas reformas, ela o fez. Vamos pegar exemplos. Os próprios moravianos, né, no século XVII, 100 anos depois da reforma protestante, já entenderam que o sacerdócio universal de todos os crentes, todos os cristãos, estava se perdendo. Então eles vão criar uma comunidade na região da Morávia, uma comunidade para que todos pudessem, os leigos, né, todos que quisessem pregar, pudessem também pregar, conhecer a Bíblia, se preparar, sair para evangelizar. E eles enviaram missionários e pregadores para inúmeros lugares. Por quê? Porque já estava se perdendo a ideia de que todo cristão é um sacerdote. Então eles buscaram recuperar isso. Nós vamos ter no século XVIII um movimento metodista com John Wesley, que também vai buscar uma reforma dentro da reforma. Vamos lembrar que o John Wesley era anglicano, né, da religião, que é um ramo da reforma na Inglaterra, e eles entendem que aquela igreja já estava estagnada, não respondia mais aos desafios. Era uma igreja que já havia se acomodado com a escravidão, por exemplo. Né? Os ingleses ainda praticavam escravidão. E os anglicanos, né, eram coniventes com essa prática. Era uma igreja que havia perdido a noção de você ter que fazer missão, né, intervir na sociedade. A Revolução Industrial estava acontecendo na Inglaterra, nesse momento. Havia o trabalho infantil, crianças de 6 anos, 7 anos, sendo exploradas nas minas de trabalho, nas fábricas. E a igreja, né, silenciosa, conivente. Então, John Wesley surge e diz, nós temos que voltar a pregar mudanças, a reformar a reforma. E ele inicia um movimento de mudanças importantíssimas. Né? Vai se tornar um grande defensor na defesa desses trabalhadores, na luta por jornadas de trabalhos. Né? Ele vai criar, por exemplo, a educação, porque as crianças estavam ficando fora da escola. O movimento metodista vai criar a escola bíblica dominical. Em 1780, a ideia de escola dominical que se tem hoje, de você poder usar a igreja, o espaço do templo para educar, surge aí. Por quê? Porque essas crianças nas minas de trabalho e nas fábricas não podiam mais frequentar as escolas. Então, são criadas escolas aos domingos para alfabetizar. Então, a gente tem, de novo, a ideia da educação, de novo um posicionamento social contra a escravidão, uma luta em favor, né, dos que sofriam. Então, é um outro exemplo importante de uma reforma dentro da reforma. Então, a gente tem, ao longo do tempo, retornos, né, uma volta àquilo que foi se perdendo. E aí alguém surge e diz, não, precisamos voltar, precisamos recuperar. E aí, pensando nos dias contemporâneos, acho que a gente tem desafios hoje, né, pensando num cenário evangélico protestante, de recuperação de alguns princípios que me parece serem princípios inegociáveis, né, da reforma e que às vezes vão sendo esquecidos. Por exemplo, a ideia da própria Bíblia, né? De se ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. Não há outra regra, né? Não há outra visão, não há outra... É a Bíblia. Né? Os reformadores foram radicais nesse sentido. A igreja não pode sair dessa trilha. Esse é um ponto. Um outro ponto importante, uma das coisas que os reformadores combateram foram as relíquias, né? A ideia de você usar meios materiais para você comprar um bem espiritual. Então, as relíquias eram ofertadas, eram vendidas. O que eram as relíquias? Objetos considerados sagrados, que a igreja disponibilizava, em troca de dinheiro. Né? E você levando uma relíquia dessa para casa, você seria protegido, você iria, né, curar os doentes, o gado, a lavoura seriam protegidos, enfim. Hoje a gente tem, em algumas práticas também evangélicas, muito desse misticismo, às vezes com a troca, né, de um objeto sagrado por dinheiro, por oferta, por doação. Então, uma coisa que os reformadores combateram, que foram essas indulgências ou esse culto às relíquias, esse apego em troca de um milagre, de alguma forma sendo ressignificado com outros nomes nos dias atuais. Então, a bênção, o milagre, a salvação, não pode ser comprados, não pode ser trocado por qualquer coisa que seja, né? É a graça.
Quando alguém oferta, quando alguém doa, quando alguém, né, entrega o seu dízimo, a sua oferta à igreja, ele o faz por gratidão, ele faz como um compromisso para a missão dessa igreja, né? Mas não por fazer uma troca, não por comprar nada, ou comprar um perdão ou um milagre. E me parece que esse seria um ponto hoje, se a gente pensasse, se Lutero voltasse hoje, né? 500 anos depois... Teria tese pregar, teria tese nos data show. teria que pregar... Painéis de LED. Exatamente. E talvez tivesse que escrever muitas outras teses, né? Muitas outras além das 95. E acho que ele teria que, né, ver muita coisa de novo. E não mais, né, lá fora. Provavelmente dentro do próprio espaço que se chama, às vezes, protestante, evangélico. Então, acho que a reforma, ela me parece que é uma base de segurança. Quando a igreja se sentir fragilizada, insegura, não saber muito, né, o momento e por onde ela deve caminhar, o século XVI será sempre uma referência. Bacana. Quando a gente volta ali, a gente volta a princípios. Né? Só a escritura como regra de fé e prática. Só a graça como meio de salvação. Né? A fé em Cristo e a graça que é recebida. Só Cristo como mediador, único, não há outro. Não precisamos de outro e não há outro além dele, né? E então são valores, são princípios que selam a identidade da igreja e serão sempre referenciais para a gente poder voltar a retomar. Né? Estamos zelando disso, estamos cuidando disso. É nesse sentido que a igreja vai se reformando, se atualizando, ela precisa ser dinâmica, ela tem que ter outros olhares para o nosso tempo, porque são diferentes daqueles tempos de Lutero, claro, mas os princípios, eles permanecem. Eles são duradouros, eles são a base daquilo que significa a igreja, né? Muito bem, nós conversamos aqui hoje com o professor Wander de Lara Proença, e falamos sobre a Reforma Protestante. Ele resumiu em 1 hora 507 anos de história. Eu quero agradecer você por ter vindo, aceito o nosso convite. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você pode fazer as considerações finais? Sim. Né, para as pessoas que estão nos assistindo. Que legal. Eu agradeço, pastor Rome, muito honrado de estar aqui, poder participar desse momento, né, de poder falar aqui... tantas pessoas que vão assistir esse vídeo, estão acompanhando também agora. E falar desse tema que é apaixonante, é desafiador, né? A história é uma referência para todos nós. Tem um historiador bem conhecido chamado Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores, mais conhecidos do século XX. Ele dizia assim, o historiador é um profeta que prevê o passado. A gente prevê o passado. E por que ele dizia isso? Porque quando a gente revisita o passado, a gente começa a entender melhor quem nós somos hoje e o que nós deveremos e poderemos ser no futuro. Então, o passado nos ensina e nos mostra sinais para onde nós estamos caminhando nesse futuro, né? Tem uma filosofia oriental do século IV a.C., que eu gosto de lembrar também, que dizia assim, se você quiser saber como será o futuro, estude o passado. Quer saber como será o futuro? Estude o passado. O que nós somos hoje e o que haverá de ser o futuro vem desse passado. O passado é que nos trouxe até aqui e é esse passado que nos mostra os sinais do que virá pela frente. Então, falar de história, falar do passado é uma coisa sempre muito desafiadora, né? Bacana. Muito obrigado, professor. Deus abençoe. Deus abençoe o Adilson na técnica. Deus abençoe cada um que nos acompanhou e está assistindo o vídeo. Deus abençoe e até o próximo episódio. Um abraço.